Um, dois, três, testando. Oi, som. Oi, som. Fala, galera, mais uma aula de linguagens com o professor Marcos Santos. Vamos trabalhar de uma forma inusitada, logo de carrão de cena. Aí cheguei mostrando um exemplo de função da linguagem. Vocês só vão saber qual foi esse exemplo que eu iniciei a minha aula, quem assistir esse vídeo até o final. Vamos descobrir esse mistério? Vamos adiante. Conceito. Para que eu preciso estudar isso, professor? Pelo amor de Deus, não aguento mais estudar essa pandemia. Um monte de professor mandando conteúdo para mim o tempo todo. O que eu faço? Por que eu tenho que estudar isso? Trata-se do estudo que envolve as finalidades do ato de comunicação, certo? Então, quando você estuda aí as funções da linguagem, o objetivo, o propósito é saber a intenção, a finalidade, por que eu tenho que me comunicar. Quem foi que desenvolveu esse sistema de comunicação? Vamos a ele, linguista russo chamado Roman Jakobson. Esse linguista, ele desenvolveu 6 hipóteses pelas quais as pessoas se comunicam. Quais são elas? Informar, elaborar o modo de falar, emocionar, convencer, testar o canal e explicar o código. Para isso, devemos descobrir agora os elementos imprescindíveis, que são essenciais para que nós possamos nos aprofundar no objeto de estudo da aula de hoje. Vamos à frente. Elementos da comunicação. O emissor, também chamado de codificador, é aquele que emite a mensagem. Antigamente, quando nós mandávamos uma carta, o seu senhor tá velhinho, hein? Isso mesmo. Tínhamos lá o remetente. Nós colocávamos o nosso nome lá como emissor, também chamado de codificador, porque a gente vai codificar ali aquela mensagem. Logo em seguida temos o receptor, também chamado de decodificador, não por acaso. Ele vai decodificar o código que foi enviado ali pelo emissor. E a mensagem, ela vai para quem? Para o destinatário. Logo em seguida temos a mensagem. Texto formalizado, é o conteúdo das informações, o teor, o miolo, né? Aquilo que está lá dentro, a essência. Depois temos o canal, também chamado de meio físico, que conduz o código. Ou seja, é por onde a mensagem ela vai, por onde ela é transmitida. Depois temos o código, que é o tipo de linguagem que nós utilizamos. Pode ser uma linguagem verbal, quando eu utilizo palavras, quando eu utilizo ali a grafia, a escrita. Não verbal, quando eu faço a utilização de linguagem visual. E a mista, quando eu faço o uso híbrido, quando eu misturo aí as duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal. Exemplo, a nossa tão famigerada língua portuguesa, também conhecida como a última flor do lácio. Vamos de frente. Contexto, também chamado de referente. É a situação em que ocorre a comunicação. Pode ser uma situação geográfica, histórica, circunstancial. Também pode ser chamado de referente, que eu acabei de falar para vocês, ou simplesmente assunto do texto. Tá, professor, agora traz isso para a minha realidade, para entender isso com um exemplo prático. Vamos lá. Eu sou professor, eu estou emitindo aqui para vocês uma mensagem, sou codificador, certo? Vocês são quem? Os receptores, decodificadores, são os meus alunos. Vocês são o destinatário a quem estou mandando aí essa mensagem. A mensagem, o que é? A aula de hoje, é o conteúdo, o objeto de conhecimento que nós estamos trabalhando, que são as funções da linguagem. O canal é o meio físico. Então, eu estou fazendo uso aqui do meu notebook, do meu computador, por meio aqui da internet, e vocês estão aí na casa de vocês assistindo no notebook, pode estar assistindo no celular, no smartphone, no tablet. O código que nós estamos fazendo uso é a nossa própria língua portuguesa, que nós somos falantes nativos. E o contexto é esse, né? Estávamos lá numa aula presencial e, de repente, fomos aí acometidos por uma
pandemia que hoje nos faz aí fazer uso da modalidade à distância, a EAD. Por causa desse contexto, nós estamos aqui trabalhando dessa forma com ensino-aprendizagem. Vamos à frente? Agora apresento para vocês um software muito legal chamado Videoscribe. Ele vai por meio de mapas mentais, vocês vão conhecer como Smart Cities. Vamos trabalhar gramapas, gramáticas, por meio de mapas. Vocês vão verificar de que forma isso pode ser trabalhado de uma maneira mais rápida, mais dinâmica. Vamos fazendo esse teste com vocês. Vocês são minhas cobaias, todas as aulas eu trago uma novidade tecnológica aí com vocês. Depois eu vou colocar esse vídeo separado, só esse vídeo aqui dessa animação, para você assistir, que vai funcionar como um resumo da aula de hoje. Bom, vamos dar o play aqui. Funções da linguagem, Mark Cities, professor Mark Santos. Lá em os elementos temos o emissor, manda uma mensagem para o receptor dentro de um contexto, e esse contexto ele possui uma mensagem por meio de um canal, e esse canal ele tem um código. Vamos começar então com os exemplos? Eu te amo, I love you. Você tem aí a evidência no emissor, função emotiva. Logo depois, nós temos a campanha Leia para uma criança. O foco está agora no receptor. Nós temos a função apelativa. O amor é fogo. Olha só, metáfora, figura de linguagem do Camões. Função poética. Foco na mensagem. Depois nós temos TikTok ultrapassou o Instagram em 2020. Olha só, notícia de 2020 quente, focada no contexto, função referencial. E aí, beleza? Tranquilo? Olha só, testando, fazendo a manutenção do canal. Logo, função fática, destaque vai ser no canal. Covid-19 significa doença por corona ou coronavírus, diagnosticada em 2019. Olha aí a linguagem, o código explicando o código. Nós temos a função metalinguística. E, para finalizar, foco no emissor, função emotiva, receptor apelativa, na mensagem poética. No contexto vai ser a referencial, no canal vai ser a fática e por último no código temos a metalinguística. E aí os Smart Cities que vão fazer parte agora do seu dia a dia. Você quando tiver fazer a nossa prova, véspera de prova, você vai assistir esse vídeo para lembrar aí do nosso objeto de conhecimento, do nosso conteúdo, certo? Vamos agora nos aprofundar em cada uma dessas funções. Primeiro vamos ver novamente a classificação, vai ficar bem fixo aí quando você for fazer no seu caderninho anotações, fazer o seu mapa mental, começar a desenvolver, sistematizar o seu raciocínio por meio de fluxogramas, organogramas. Funções da linguagem. Temos a referencial, também chamada de informativa. Depois a emotiva, que ela é chamada também de expressiva. Conativa, também chamada de apelativa. A fática. A metalinguística e, por último, a poética. Não vão pregar. Vocês vão fazer o seguinte agora, para não esquecer, vão pregar esse esquema aqui, vão bater um print aí no celular de vocês e vão pregar lá na porta do guarda-roupa de vocês, isso daí para vocês não esquecerem, viu? Isso aqui é muito útil em véspera de prova, tá? Não é para você usar como lembrete, como cola, porque se eu pegar é 0 na hora, viu? Isso aqui é um lembrete que você vai fazer, mas não pode levar no dia da prova, certo? Vamos adiante. Ok, então, galera, vamos agora nos aprofundar em cada uma dessas funções aí. Vamos começar pela função referencial, também chamada de informativa. Traz a informação de modo direto e objetivo. Essa função predomina nos textos de caráter científico e é privilegiada nos textos jornalísticos, como já vamos ver no exemplo a seguir. Marco zero da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, a província de Hubei, na zona central da China, se prepara para reduzir
o nível de alerta emergencial a partir deste sábado, 2 de maio de 2020. A medida fará com que a região, que atualmente ainda não se encontra no nível mais elevado de alerta sanitário, afrouxe o lockdown. Vamos fazer agora um closed caption aqui, né? Vamos trabalhar com uma legenda e dizer que lockdown é a mesma coisa que o bloqueio total, sinônimo também de isolamento social. Então, esta é a primeira vez desde o início da pandemia que o nível de alerta cai na região. Fonte Agência Brasil EBC. Então, na função referencial informativa, como o próprio nome diz, está preocupada com a situação, com o contexto, também chamado de referente. A ideia aqui é se mostrar de uma forma impessoal e transmitir a informação do que está acontecendo. Percebam aí que o texto vai sendo escrito na terceira pessoa do singular. Você quase não percebe a utilização de modalizadores. Que são modalizadores, professor? São aquelas marcas que você mostra pessoalidade no nome do seu texto. Pode ser o uso de adjetivos, advérbios, são aquelas marcas, né? Aquela, digamos, sua impressão digital, a sua autoria que você vai dar no texto. Então é uma preocupação aí de passar de uma maneira objetiva o que tem acontecido. Repare agora aos vocábulos, verbetes. Marco zero significa o quê? Foi a origem, né, da pandemia. Onde, professor? Na província de Hubei. A província de Hubei, esse nome província que é utilizado na China, é diferente do que nós utilizamos aqui no Brasil. O Brasil, que ele é dividido em unidades federativas, nós temos lá União, Estado, município. Você tem aí uma divisão conforme aí as unidades federativas. E na China você tem o quê? As províncias, que seriam equivalentes, a grosso modo, ao nosso estado aqui, né? Pará, Paraná, Amazonas, Ceará, perceberam? Então, a capital de Hubei é Wuhan. Lembra lá onde surgiu o paciente zero? O primeiro paciente aí que contraiu o coronavírus. Quando essa notícia aqui ela foi lançada em maio de 2020, o jornal Washington Post ele publicou aqui um gráfico, um infográfico que eu vou mostrar aqui para vocês. Quem assistiu a minha primeira aula observou aí que eu já ia trazer essas novidades na questão da linguagem digital. E alguns autores costumam até dizer que a função referencial informativa agora já se tornou até numa função infográfica. Aprofundando ainda mais. Mistura de informação com gráficos, que é o que nós vamos ver essa notícia que vocês acabaram de ler agora em formato de GIF também, né? Que eles aproveitam GIF. Olha só, comecem olhando lá em cima para a legenda. Health em inglês significa os pacientes que estavam saudáveis, né? As pessoas que estavam saudáveis, na verdade. Os pontinhos em marrom aí são os que foram infectados, né? Os doentes. E as bolinhas aí que são a tonalidade um pouco mais roxa para rosa, aí, ó, vocês podem observar, são os que foram recuperados. Eu fiz questão de trazer para vocês essa animação para que vocês visualizem como é que acontece na prática um isolamento geográfico, que foi o que eles tentaram fazer na China. Lá você percebe que existe um regime comunista e eles tentaram implantar uma quarentena geográfica aí na marra. A porta aí, a fenda, ela vai se abrindo gradativamente e as pessoas que estavam infectadas, elas vão transmitindo para as outras pessoas que apareceram aí, de uma forma gradativa. Isso seria a simulação que foi feita pelo jornal Washington Post, um jornal americano que sempre costuma trazer essas novidades aí para vocês. Então, recovered foi colocado aí, né, em inglês, seria os recuperados. Health, que estaria logo na linha de baixo, são os saudáveis. E os sick, que são aí os doentes. Change over time, a mudança no decorrer do tempo. Observem lá em cima a curva, né, que ela fez, digamos, um crescimento proporcional. Com o tempo, vocês vão percebendo que como a curva ela vai crescendo de uma forma gradativa,
teríamos ali um limite que ela atenderia ao sistema de saúde público para que pudesse fazer o atendimento dessas pessoas aí. E a parte rosa, né, um pouco roxa que vai descendo, ela mostra exatamente aí depois a queda dessa curva aí com os pacientes que foram curados. Mais à frente nós vamos analisar em outros infográficos que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas só para vocês verificarem como é interessante aí, nesse mesmo gráfico, percebe que a gente tem o uso das duas funções, não só a função referencial, que estamos acabando de estudar, mas também da própria função metalinguística, né? O código explicando o código. Observaram o seguinte, que o estudo de uma função, ele não exclui a outra. Nós vamos verificar, em alguns casos, essas funções elas vão estar misturadas. O que haverá é a predominância de cada uma delas. Então, no infográfico, eu percebo aí a presença tanto da função referencial quanto da função metalinguística que a gente vai se aprofundar aí. Ok? Então, vamos adiante. Principais características da função referencial, para a gente finalizar aqui esse tópico dela. Objetividade, ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento do assunto, linguagem denotativa. O que é linguagem denotativa, professor? Olha, linguagem denotativa, diferente da linguagem conotativa, tu vai lembrar da letra D de dicionário, tá? Ela está presente tanto na linguagem referencial quanto na metalinguística. Por quê? Ela vai se preocupar em explicar de uma forma clara e objetiva, sem fazer uso de excesso de figuras de linguagem, sem fazer uso de muita pessoalidade, primeira pessoa, né? As impressões, sentimentos. Então, a linguagem denotativa, você vai lembrar da letra D aí, diferente da conotativa, que é a linguagem contextual, linguagem figurada. Eles fazem preferência pelo uso da terceira pessoa, está presente em teses, textos jornalísticos e científicos. Vamos agora para mais uma. Função emotiva ou expressiva. Traz a informação com ênfase no emissor. Destaque ele vai ser no emissor. Pode ou não emocionar, que a gente vai ver aqui, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A intenção do emissor é se posicionar quanto ao tema abordado, expressando os seus sentimentos. Vejam só essa figura que eu coloquei, um rosto esquálido, né? Pálido e ao mesmo tempo preocupado. Vamos ver por quê. Exemplo, no poema Retrato de Cecília Meirelles. Vamos me preparar para recitar um poema para vocês. Atenção, parte do teatro agora entrando. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Nossa, professor, que isso? Galera, dá vontade de ter feito teatro aí um período da vida, né? Vocês perceberam aí na marca aí as impressões da função emotiva? O uso excessivo de modalizadores, usar muito adjetivo, qualificações, características, perceberam? Ela tenta, eu coloquei essa foto, esse quadro, não foi por acaso, foi justamente para que você percebesse que a situação descrita é de uma pessoa que está, digamos, à beira de uma crise existencial, podemos dizer assim, né? Uma pessoa que, de repente, na interpretação que vocês poderiam dar aí, está à beira de uma depressão,
uma pessoa que ficou, acho que é uma pessoa que nem eu, que fiquei desgostosa da vida. Ei, para com isso. Tem muita coisa pela frente, você tem essa sua tenra juventude, né? Você não pode pensar assim. Então, retrato, vocês observam que faz uso da primeira pessoa aí do singular e a primeira pessoa do discurso, né? Logo em seguida, vocês perceberam aí, ó, a presença da descrição, né? Nós vamos trabalhar também lá no gênero na redação, temos dissertação, narração, descrição, e a descrição aqui que ela faz de uma forma bem detalhada. Perceberam aí quando ela diz frias e mortas, a cor branca como ela se sobressai, né? Para mostrar aí que não há vida. Fala de sentimento, de emoção, coração. Eu nem dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. E no final ela termina com uma frase interrogativa. Em que espelho ficou perdida a minha face? Será que ela ainda se identifica? E essa é a função emotiva, expressiva. Ela não está preocupada com uma função referencial em trazer, digamos, esse alcance do leitor universal. Ela já tem uma visão mais unilateral. Eu já posso trazer mais essa visão, digamos assim, intimista. Eu quero escrever aquilo que me importa, que eu estou sentindo. Entendeu? Então, o retrato é isso. O retrato, que é o retrato? É uma foto. A foto ela tenta fazer um recorte daquela realidade e tentar passar aquele significado ali daquele momento que a pessoa estava vivendo, uma coisa estática, certo? Vamos avançar. Nós temos aqui um outro caso aqui de gênero que pode ser trabalhado aí com a função emotiva expressiva, que é o Diário de Anne Frank. E esse aqui eu trouxe a versão do graphic novel, né? História em quadrinhos para vocês, para ficar uma coisa assim mais dinâmica. E aí nós temos Annelise Frank. Foi uma garota aí que ela ganhou esse diário, que ela está com a mão sobreposta, aos aniversário dos 15 anos, salvo engano, e ela vai contar a sua vida pessoal, a sua vida íntima, como contexto, como pano de fundo, como background, começando aí a Segunda Guerra Mundial. Como eu falei para vocês, as funções, ora, elas se misturam. Então vocês vão perceber que nos exemplos que eu trouxe do Diário de Anne Frank, ora ela vai mostrar aspectos da vida dela, que é a marca pessoal dela, que vai se passar no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então vamos lá ver alguns fragmentos. Olha só. É melhor fazer um breve resumo da minha vida. Meu pai e minha mãe se casaram na Alemanha em 1925. Não foi amor à primeira vista. Aí tem um diálogo deles dois. Minha irmã Margot nasceu em 1926. E eu vim ao mundo 3 anos depois. Annelise Mary Frank. Vamos avançar? Agora sim. Mas então vieram os nazistas, né? Para quem não conhece, os nazistas, lembra lá daquele regime político que se implantou na Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial, que tinha como Führer Adolf Hitler. E aí eles tinham algumas características, entre elas a antissemita. Olha, o prefixo anti, né, contra os judeus. Então, eles discriminavam os judeus. A Anne Frank, ela era judia junto com seus pais. Então, veja aí um recorte que acontecia aí, ó. Um soldado nazista cuspindo no momento em que ela passa aí para levar o seu animal ao veterinário. E o diálogo que acontece. Esse veterinário só trata animais judeus? Não, mas ele é tratado como um animal só porque é judeu. Perceberam aí o humor aí desse fragmento?
Quando os nazistas chegaram ao poder, seu objetivo era eliminar os judeus da sociedade alemã. Apesar de representarmos menos de 1% da população, os nazistas acreditavam que éramos a raiz de todos os males. Então, perceberam aí? Ela vai contando a história, né? A impressão dela que ela viveu aí nesse período da Segunda Guerra Mundial e a tomada aí dos alemães. Então, há uma mistura, ao mesmo tempo, da própria função referencial, que explica o contexto histórico da época, a impressão dela, que ela conta, né, a biografia dela no diário. Então, vocês perceberam esse mix, essa mistura aí das funções. Vamos avançar. E agora, um fragmento de uma obra literária clássica. Pequeno Príncipe, vamos ver? Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieto e agitado. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Nossa! Fragmento da obra O Pequeno Príncipe, do francês Antoine de Saint-Exupéry. Olha só, o professor fala até francês. Galerinha, tem que ser um pouco de cada, né? Então, o fragmento aqui, vocês percebem, há uma mistura, né, das pessoas do discurso. Olha, tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3, olha, eu começarei, olha aí, eu, o uso da primeira pessoa do discurso. Esse fragmento ele é tirado em um momento em que o príncipe ele se encontra com a raposa. Não vou contar aqui o final, porque você não vai dar o spoiler, né? Mas assistam esse filme, esse livro ele foi retratado num filme, você tem no YouTube, e é um clássico, né, literário. Ele fala de muitas coisas clichês, mas ele é aquele óbvio que precisa ser dito, sabe, que a gente às vezes precisa ler novamente para a gente entender, falar sobre filosofia de vida, sobre a questão do cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós cultivamos, as nossas amizades, a nossa própria vida. Então eu não vou falar muito aqui para dar essa curiosidade para o aluno ir atrás para ele ler, certo? Olha novamente aí, às 4 estarei inquieto e agitado. Olha o uso de adjetivos, modalizadores. Descobrirei novamente aí, ó, primeira pessoa. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Nossa, muito expressivo, mostrando aí a questão da emoção, né? Lembra que eu falei para vocês? Pode ou não emocionar. Vamos adiante. Principais características: subjetividade, predominância da primeira pessoa. Vimos isso aí bastante no fragmento do Pequeno Príncipe. Visão intimista é aquela visão pessoal íntima daquilo que eu estou retratando, que eu estou vendo. Unilateralidade, eu não estou preocupado com a universalidade, ou seja, o meu objetivo, o meu propósito aqui é apenas mostrar a minha visão, o meu lado pessoal. Preocupação com o eu, primeira pessoa do discurso, primeira pessoa do singular. Opiniões e relatos pessoais, nós vimos também lá no diário de Anne Frank, em que ela retrata lá os momentos que ela viveu da vida dela na Segunda Guerra Mundial. Vamos ao próximo. Vamos então para a próxima função. Função apelativa ou conativa. Olha, o próprio nome já é autoexplicativo. Olha, apelativa de apelação. Conativa vem de conação, dizado lá um termo da psicologia que vocês têm. Também significa uma ação intencional, direta, né, para algo, para esforçar, para tentar. Do latim conare, que significa tentar, esforçar-se.
Então, pelo próprio nome ainda já tivemos várias alusões do que pode significar. Nas mensagens em que predomina essa função, busca-se envolver o leitor com o conteúdo transmitido, levando a adotar este ou aquele comportamento. Vocês vão perceber que faz bastante uso do modo imperativo, dá recomendações, ordem, pedido, conselho. Vamos ver aqui. Exemplo comercial do Itaú: leia para uma criança. Vamos já ver esse vídeo aqui para vocês. Mas antes, a reflexão que eu faço é que ele flexiona o verbo ler aí, ó, no imperativo afirmativo. Ele está dando uma ordem. Leia para uma criança. Ele está tentando persuadir, está tentando influenciar. Mas só assim, professor, por meio da linguagem verbal, ele conseguiria? Talvez sim, talvez não. Mas com o uso de uma linguagem mista, que a gente vai ver aqui, já fica até mais, digamos assim, fácil de você influenciar. Vamos lá, então? Vocês viram aí o mix, a mistura da função apelativa ou conativa com a própria também poética, a gente vai ver daqui a pouco também. Por que não com a emotiva, né? Com a expressiva, porque ele é baseado em fatos reais, né? Ele conta a história de uma ex-catadora que encontrou ali um livro e a partir dali ela começou a construir essa cultura da leitura, o filho dela, e hoje ele formado, né? Na verdade, ainda está numa das melhores universidades do mundo, para vocês verem um exemplo, né, de vida. Então agora vocês perceberam como a ordem, o pedido, o conselho, ele ganha mais vida por meio de um comercial. Essa é a função apelativa ou conativa, ela está muito presente nas propagandas, nas mensagens publicitárias, ok? Vamos adiante. Outros exemplos aí que podemos verificar. Os slogans, né? As frases. Na CIA, abuse e use CIA. Olha, novamente o verbo aí sendo flexionado no imperativo. Doril, tomou o Doril, a dor sumiu. Perceberam que não foi por acaso, viu? Essa estética também sonora que a gente tem aí, influência até mesmo, digamos, da função poética, para você não esquecer.
esse nome, Doril, sumiu, fica na cabeça, sabe? É igual essas mensagens agora de propaganda, nesse período agora de eleição, vocês vão ficar com aquilo direto na cabeça de vocês, sabe? Uma coisa vai ficar latente todo momento. Leite moça, você faz maravilhas com leite moça. Neusaldina, chama Neuza. Filco, tem coisas que só a Filco faz por você. Red Bull te dá asas. Sandálias Havaiana, todo mundo usa, perceberam aí? A ideia de que se você não tiver uma sandália havaiana, você também pode ser excluído. Esse também tem esse duplo efeito da propaganda, né? Ele acaba mostrando para você que você pode se tornar uma pessoa, digamos, até melhor se você tiver aquele produto e tudo mais. Ao mesmo tempo que te faz universal, te faz único, né? Te faz até aumentar a tua autoestima. Então essa aí é uma das características, né? Fazer uso, a persuasão, tentar te trazer por meio de um produto, fazer com que você se sinta melhor. Principais características: verbo no imperativo, já falei. Orações optativas que expressam desejo, lembra lá? Deus me livre, quem me dera, se Deus quiser. Referência direta ao receptor, no caso vocês poderiam estar vendo aí a propaganda. Vamos partir agora para a próxima função metalinguística, também chamada de metalinguagem. Olha esse prefixo aqui, ó. Meta significa do próprio, a própria linguagem. Vamos ver. ênfase no próprio código. É o código explicando o código aí. Usa a linguagem para falar de si mesmo, transformando-se em seu próprio referente. Próprio contexto. Vamos agora aos exemplos. Exemplos. Esse livro é um livro de todo mundo deveria ler para quem gosta de literatura. O livro Dom Casmurro Machado de Assis. É um livro muito rico em intertextualidade, em referências, alusões. Uma das grandes características que o Machado de Assis ele tem no seu texto é essas interferências que ele faz no decorrer do seu livro. Então, logo no início do livro dele, ele já faz uma aparição, quando ele diz: agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Perceberam aí? Então, ele faz uma explicação de que ele vai começar a escrever um livro agora. Então, a função metalinguística ela não está só presente no dicionário, no poema, ela também está presente na prosa. Essa narrativa aqui que eu trouxe para vocês. Então é interessante porque também no outro livro, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, também ele faz essas intervenções. Né? Dedico este livro aos vermes que comeram as frias, né, carne do meu cadáver. Cadáver, né? Do latim, carnum dado aos vermes, por isso que o nome é cadáver. Então ele gosta de fazer essas digressões, essas interrupções na hora em que ele está escrevendo. Então não deixem de ler a obra Dom Casmurro, Machado de Assis. Perceberam aí? Vamos lá agora. Observe a metalinguagem na pintura. Eu falei para vocês que a metalinguística ela não está só no dicionário, na poesia, também vamos ver agora na pintura. Da obra de Vincent van Gogh. Olha só, professor. É um autorretrato, ou seja, o próprio pintor que se retrata no quadro. Perceberam? Olha, o Vincent van Gogh, ele tem esse nome Van Gogh porque ele é holandês. Logo quando esses sobrenomes eles são comuns na Holanda, tu coloca o Van e mais o local, então onde a pessoa ela é, né, da origem. Então, Van alguma coisa daquele lugar. Então, engraçado, né? Antes, quando esse nome era pintado autorretrato,
ele ainda era do antigo acordo ortográfico, tinha um hífen aqui, ó. Com a perda desse hífen, juntou a palavra. Está aproveitando uma aula de gramática aqui, olha, autorretrato, ou seja, o próprio pintor que se pinta no quadro. Que louco isso, né? Nós estamos aqui assistindo o Van Gogh, nós estamos vendo aqui o Van Gogh pintando ele dentro de um quadro que deve estar outra pessoa vendo e ele num quadro que vai ficar tipo como se fosse, né, um looping aqui muito louco. A gente vai saber até onde vai, né? Infinito. Você fica imaginando, né? As características também é importante de falar desse quadro. A pintura, falando da própria pintura, uma das características do Van Gogh que ele usava muito, esse sentimento de introspecção, né? Para que a pessoa se reconhecesse, ela, digamos, tivesse essa descoberta interior. E percebo aí a forma como o pincel ele é utilizado, uma das características do pós-impressionismo, né? Essa ideia de não ter muito esse cuidado com os detalhes do olho sobre a tela daqui, a Carol digital. Self-portrait as a painter. Um autorretrato como um pintor, a tradução. O Vincent van Gogh, que mostra exatamente aí essa busca, esse reconhecimento interior. Não há essa preocupação de você fazer essa pintura, digamos, fidedigna ao que está ali, mas mostrar a impressão que você pode ter. E é uma das características marcantes que o Van Gogh ele tem, que de gostar de se retratar. Se você for procurar no Google Imagens, você vai ver que tem inúmeras pinturas. Ele, inclusive, tinha até alguns problemas psicológicos. Tem um quadro que ele pintou, que ele cortou a orelha dele e não se deu conta que ele tinha feito isso. No outro dia que encontraram ele, ele pintou depois um quadro que ele estava com um curativo, né, com a orelha dele cortada. Então, perceberam que aqui já é uma interdisciplinaridade, né? Nós estamos falando aqui um pouco de linguagem, trouxemos aqui a arte para a gente também fazer essa explicação da nossa aula. Agora vamos para a função fática. Olha, o vocábulo já começa, ele já é autoexplicativo. Olha, fático significa ruído, rumor. Há uma ênfase. Olha só, por isso que eu digo, olha, ele deu uma ênfase, ele foi enfático. Esse ele dá a ideia de algo que eu estou ainda o quê? Aumentando, está acendendo, eu estou fortalecendo. Então, quando eu digo enfático, que eu estou dando uma intensidade maior. Então, dá uma ênfase no canal para verificar o nível de entendimento entre os partícipes do diálogo. São os famosos protocolos de comunicação, aquilo que você tem que fazer para mostrar a sua etiqueta, né? Que você é uma pessoa, digamos assim, educada. São as convenções ou costumes entre os falantes para o início ou manutenção de uma conversa. Vamos ver? Exemplos. E aí nós temos um exemplo da nossa Word Cloud, que nós fizemos nossa aula ao vivo. Para quem está assistindo essa aula aqui gravada, é diferente da dinâmica das nossas aulas ao vivo. A gente faz uso desse aplicativo que cria lá a nuvem de palavra. Tá me ouvindo? Oi, alô, você tá aí? Oi! Lembra lá do Silvio Santos? Lembra lá? Meu amigo, tudo isso aí, nosso Silvio Santos, ele já fazia desde o tempo do Chacrinha, esse que dizia, né? Quem não se comunica se estrumbica. Chegamos à resposta do início da nossa aula, quando eu comecei falando para vocês. Oi, 1, 2, 3, testando microfone, alô, som. Foi essa função aí que eu abri a nossa aula de hoje. Vamos agora para um exemplo? Vejam um trecho da música Sinal Fechado, de Paulinho da Viola. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo, pegar meu lugar no futuro, e você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Eu falando assim de uma forma poética, que é isso, professor, vocês têm mais ou menos uma noção, né, de como isso poderia ser reproduzido, né, retratado.
Mas, para quem não conhece, eu quero aproveitar o ensejo, a oportunidade, para apresentar a vocês uma das minhas cantoras favoritas, que fez a interpretação dessa música Sinal Fechado. Vocês vão já já saber quem é ela. Elis Regina. Professor? O senhor trouxe esse vídeo aí de 1978 para você ver, né? É como o vinho, quanto mais antigo, mais saboroso, maior o deleite, o prazer de ouvir uma das maiores e melhores cantoras da nossa música popular brasileira, Elis Regina, que interpreta essa música. Vamos lá? Quem não conhece agora vai saber quem é Elis Regina. Olha a interpretação. Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo? Pois é, quanto tempo? O piano ao fundo, aquela ideia de nostalgia e quebra de expectativa ao mesmo tempo. A função fática, ela tem essa função, sendo redundante, né? Estabelecer, verificar o nível de entendimento, ao mesmo tempo uma despreocupação meramente convencional. Atender apenas um protocolo. Às vezes, quando você está na rua, você encontra um amigo e diz: oi, tudo bem? Outra pessoa: e aí, beleza? Ninguém responde nada a ninguém nesse sistema que nós vivemos hoje, nesse corre-corre, nessa modernidade líquida. Procura esse termo lá, você vai fazer uma redação do filósofo polonês Zygmunt Bauman. As pessoas mantêm essas relações que são descartáveis hoje, né? Às vezes, quando você vai contar para a pessoa que você está se sentindo mal ou ruim, de repente a pessoa diz: não quero saber como você está, não, fiz só por educação mesmo, né? A frieza, se percebe isso na interpretação da Elis. Vamos avançar. Olha só, num quadrinho agora, do Garfield, parece que vem chuva. Uhum, 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 uhum. E o Garfield diz não, parece que é bolinha de pensamento, né? Quando tem um bolinho assim. E dizem que a arte da conversação está morta. Perceberam? É só um teste, é um protocolo, não há um avanço, não há uma continuidade, uma sequência. E agora, nossa tradicional sessão Memes das Linguagens. Hoje, vamos trabalhar com os nossos presidenciáveis, antigos presidentes também. Vamos começar com Temer, Michel Temer. Ótimo, ótimo. Tem que manter isso, viu? Tá vendo? Isso foi quando foi gravado com um dos executivos donos da JBS, né, a Friboi, e ele, numa conversa clandestina, ele gravou meio do céu. Talvez aí resultasse no impeachment, mas como ele tinha muita influência na Câmara, foi arquivado. Aí ficou esse bordão, esse jargão dele. Tem que manter isso, viu? A outra, nós temos aí o nosso presidente atual, né? Olha, ignore os erros gramaticais, é só mesmo para causar humor. Sou atleta, não vou morrer, tá ok? Ele tá se pronunciando acerca lá da pandemia, né, do coronavírus, e sempre ele usa ao final da frase dele o tá ok, tá ok. É também uma forma aí de fazer uso da função fática. Próxima, companheiros. O companheiro aqui, o Luiz Inácio, que está falando. E a minha imitação aí, galera, do Lula, né? Quando ele foi grampeado aí pelo juiz Sérgio Moro, na época que ele teve aquela conversa com a Dilma, e ele finaliza aí o diálogo dele falando: tchau, querida. Finaliza aí trazendo agora para
fazer aqui, eu coloquei só mais para dar humor, viu? Falou, né? Que eles usam muito também na internet esse meme aí. Então, para trazer um pouco mais de diversão para nossa aula, é a sessão memes das linguagens. Qualquer dia eu vou passar um trabalho para vocês explicar um assunto por meio de memes. Esse aqui eu trouxe para explicar a função fática aí, tá bom? Esse é um internetexto que vocês usam, né? Devem conhecer aí na internet, o valeu e o falou. Presidente Dilma Rousseff. Ela não fala isso, foi só mesmo que eu coloquei para dar um humor aí ao diálogo. Função poética foca na mensagem, ênfase no modo como se elabora o conteúdo, né? O modo de como é que aquilo vai falar, modus operandi, né? Podemos dizer assim, destaque. E tanto a forma do texto, ela importa tanto quanto o seu conteúdo aqui. Bom, vamos ver os exemplos. Na prosa, preparando, hein? Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. Fragmento de novo do livro que vocês têm que ler, Dom Casmurro do Machado de Assis. Professor, eu não entendi nada do que o Machado de Assis escreveu. Vamos fazer então a explicação. Ele fez uso da linguagem poética. Primeiro, quando ele diz retórica dos namorados. O que é retórica dos namorados? A retórica. A retórica é aquela forma um pouco mais sofisticada, né, de você fazer uso da palavra. Então, quando eu digo retórica dos namorados, eu uso isso aqui como um vocativo. Eu estou chamando, né? Linguagem dos namorados. O que você fala quando você está namorando? Isso é retórica dos namorados. Aí ele diz, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Capitu é uma das personagens polêmicas. Não vou dar spoiler aqui para vocês lerem, tá? Da obra Dom Casmurro, do Machado de Assis. E aí ele diz, não me acode imagem, ou seja, nenhuma imagem capaz de me ajudar aqui. Dizer sem quebra da dignidade do estilo, sem quebrar aqui a estética. O que eles foram e me fizeram. Aí aqui dá a entender que alguém intervém no diálogo. O interlocutor vem aqui no trecho e diz assim, olhos de ressaca? Aí ele responde, vá de ressaca. Que ressaca aqui, professor? É quando tu toma lá uma glacial, uma draft, tu fica chapado no outro dia. Não fale besteira, pequeno gafanhoto. Aqui, ressaca está relacionado com aquela descrição do mar, quando você vai à praia. Aquele mar, quando ele vem até a margem e ele quebra e depois ele volta sugando, ele vai te puxando para dentro daquela quebra, daquela água que vai trazendo tudo que está na superfície. Entendeu? Então a ressaca é aquilo no mar. Quando você percebe aquela, digamos, é uma atração mesmo que vem, levando tudo para dentro da água. Como assim, professor? Explique isso de uma forma mais clara. Atenção. Este olhar, quando você olha para uma mulher e um olhar ele diz tudo, ele te seduz, ele sensualiza, ele é hipnotizante, ele é enigmático, perceberam? É um olhar que ele te seduz. Então olha a poesia presente aí, né, na prosa do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Agora fica até mais claro, professor, para entender, né? Exato. Vamos adiante. Olha só, outros exemplos que podemos encontrar. Essa figura que eu encontrei aqui na internet.
de representar a função poética por meio de uma linguagem visual. Aqui alguém que tem a leitura como algo que te acolhe, como algo que é agradável. O livro funciona como esse escapismo literário, esse mundo fictício que te torna mais feliz. Perceberam? Aí nós temos esse exemplo aí, ó, das palavras abraçando uma pessoa, que ela se sente mais agradável. Outro aqui é o poema Giro. Olha só a preocupação aqui com a forma, com o modo de dizer, né, como ele é escrito. Marcelo Moura, o autor desse poema. E agora nós percebemos que as funções da linguagem, elas podem ficar misturadas. É o quadro mix das funções da linguagem. Elas não se excluem, elas estão o tempo todas híbridas, misturadas. Vamos a ela. No quadro infográficos, para vocês verem aí. Olha só isso que eu peguei também do jornal Washington Post, uma mistura aí de linguagem referencial, uma linguagem metalinguística e uma linguagem apelativa, conativa também ao mesmo tempo. Aí ele faz a definição flattening the curve, um achatamento da curva, presente aí no infográfico, né? Não deixa também de ser uma função referencial, porque está explicando, dando a informação aí de como os casos eles têm subido. A linha pontilhada aí, ó, é a capacidade do sistema de saúde pública, né? Sistema de saúde que poderia ou não atender caso as pessoas ignorassem ou fizessem aí o procedimento de distanciamento, de isolamento social. No primeiro gráfico aí, quando a curva ela está bem alta, quando as pessoas elas ignoraram, nós temos aí o que? A pandemia se propagando de uma forma muito rápida. Então, como ela se propagou, como ela se disseminou de uma forma muito rápida, que foi o que aconteceu, superou aqui a expectativa da capacidade de sistema de saúde. Então, um vírus, quando ele atinge aí a sua capacidade máxima e supera, haverá o que? A propagação muito mais rápida do vírus e o número de mortes também pode ser bem maior. A ideia seria o quê? Então, no primeiro caso, nós temos esse homem aqui embaixo falando whatever, just like a cold or flu. Ele diz o que quer que seja, como apenas uma gripezinha, lembra lá? Ou um resfriado. Acabou ignorando lá, ele mostra as pessoas negacionistas, esses que adoram negar a ciência, eles contribuem aí para o aumento da curva, perceberam aí? Então nós temos aí o uso da função tanto metalinguística quanto referencial, perceberam? E aqui embaixo nós temos don't panic, but be careful. Não entre em pânico, né? Seja cuidadoso, mas seja cuidadoso. Olha, washing hands, está lavando as mãos, tá? Usando o modo imperativo. No touching face, não toque nas faces, não toque no rosto, tá? E stay home when sick, fique em casa quando estiver doente. Tá vendo? Está fazendo uso aqui da função apelativa. Conativa é dando uma ordem aí. Esse gráfico aí ele mostra aí o uso das funções. Vamos para o próximo. Vejam aqui o uso tanto da função metalinguística, explicando aqui em formato de desenho na linguagem visual, né? Referencial aqui, falando também um pouco sobre o corona. E aqui o flu em inglês é o da gripe. Então a gente faz até mesmo podemos dizer, uma preocupação com o modo de escrever isso. Nenhum GIF, trazendo para a modernidade aqui, porque não estaria presente a poética aqui, né? Olha o modo como ele usa aqui, ó. Eles costumam dizer que o coronavírus ele parece com o vírus da gripe, porém ele é muito mais perigoso, danoso. A propagação, a influência dele é muito mais rápida também da gripe. Perceberam aí? Mensagem. Próximo GIF. Olha só. Uma pandemia se expandindo de forma rápida, fast pandemic,
Vocês percebem aqui o número de casos, olha. As pessoas que ignoraram o distanciamento social, e isso é representado em forma de imagens, até mesmo o uso da função metalinguística, própria referencial, poética, podemos dizer. E aqui, de uma pandemia, as pessoas fazendo o distanciamento, o lockdown, o isolamento, tudo você pode encontrar nesse link que coloquei embaixo do YouTube para vocês observarem isso. São os infográficos, Trago para vocês observarem de uma forma mais dinâmica como a informação ela pode representar com o uso misturado das diversas funções da linguagem. E aqui percebeu, quando você tem aí esse gráfico, a função agora infográfica, podemos dizer assim, que alguns autores já utilizam, é que quando você tem essa sobrecarga de pessoas para que sejam atendidas no sistema de saúde público, haverá a triste decisão de quem você vai escolher que vai morrer e quem você vai escolher que vai sobreviver. É isso que o gráfico ele mostra quando a pandemia ela está com uma curva exponencial muito alta. Então você percebe aí também o uso da função informativa, o uso da função, por que não infográfica, até mesmo o uso da metalinguística, até da poética, da forma como ele usa, estética, a preocupação, como aquilo vai ser dito. E aqui a triste decisão que eu falei ainda há pouco com vocês. Quando você tem uma curva muito acentuada, uma curva exponencial muito elevada, que mostra esse primeiro GIF aí para vocês, aqui você escolhe aqui, quem é que vai morrer, quem é que vai sobreviver, os óbitos, o médico puxando aqui o leito. E na de cima você percebe aqui, os respiradores sendo utilizados de forma adequada, porque a curva ela ficou abaixo da linha pontilhada aí da capacidade. Perceberam? Então, tudo isso que a gente está fazendo, uso aqui da linguagem, para a gente interpretar. Isso vai ajudar muito nas nossas aulas de interpretação. Por isso que eu achei interessante trazer isso para vocês. E, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos trazer essa tabela de véspera de prova também, que você pode usar para fazer a sua revisão, que ela adota alguns critérios aqui. Temos o tira-teima das funções da linguagem, que a gente vai ver os pontos em comum e os pontos que elas têm de diferença em cada uma delas. Vamos lá? Função da linguagem, os critérios que foram escolhidos. Elementos em destaque, características e finalidade da comunicação. Vamos começar com a referencial informativo. Tem o contexto, o elemento que fica em destaque. Ele faz uso, essa função faz uso da terceira pessoa, tem objetividade e denotação. Lembra que eu falei? Denotação diferente de conotação. Denotação, linguagem está dicionarizada, aquilo que realmente quer dizer, sua linguagem. E conotação contextualizada, linguagem figurada. Para que eu estudo a referencial informativa? Para informar, o próprio nome, O óbvio precisa ser dito. Vamos lá. Emotiva ou expressiva? Foco está no emissor. O uso da primeira pessoa, interjeições e exclamações. Vou usar muito aqui a primeira pessoa do discurso. Eu, diferente da referencial, que faz uso da terceira pessoa, singular, que é o ele ou ela. Para que serve a emotiva, a expressiva, com a finalidade? Posso fazer um desabafo. Desabafar, que eu coloquei como título meramente exemplificativo. Depois temos a apelativa ou conativa. O elemento em destaque vai ser o destinatário, vocês. Uso da segunda pessoa e verbos no imperativo. Uso da segunda pessoa, tu, você. E os verbos no modo imperativo. Qual é a finalidade? Convencer, persuadir, influenciar. A fática, nós temos aí, vou destacar o canal. Características, não há assunto. É apenas aquela situação do protocolo, São convenções, costumes que nós adotamos para iniciar ou manter o diálogo entre os falantes.
iniciar, manter, testar e finalizar o contato. Função da linguagem, metalinguística ou metalinguagem também chamada. O elemento em destaque está agora no código. Coincidência entre código e assunto. Haverá aí um ponto de interseção, uma dupla pertinência temática. Finalidade, explicar o código explicando o código. E por último, teremos a poética, que dará ênfase na mensagem e características, foco na expressão de como se dizer, com a métrica, com a rima, com a figura de linguagem que vou utilizar. E qual é a finalidade? Elaborar esteticamente a mensagem. Esteticamente pode ser tanto visual, uma estética visual, uma estética sonora, poética, né? Posso utilizar isso. E por hoje, pessoal, muito obrigado pela atenção. Merci, dank, grazie, arigato. Até a próxima aula.